Eu tô aqui também para falar de um assunto sério. Tem gente que não liga muito não, mas você tem que ficar atento, viu, minha amiga? Tô falando de intestino preso. Às vezes as pessoas ficam 1, 2, até 3 dias sem ir ao banheiro e acham normal. Outras se incomodam porque fica com aquela sensação, ai, Tati, de estufamento, né? E mesmo a gente tem aquele aumento, né, do abdômen. E aí, será que de fato não ir ao banheiro todos os dias pode trazer algum problema no corpo ou é só aquele desconforto, aquela sensação ruim? Nutricionista Larissa Faria Garbim explica pra gente. Tudo bom, Lari? Tudo bem. Seja muito bem-vinda, boa tarde. Obrigada. Larissa, hoje é muito comum as pessoas falarem, né? Ah, eu sofro de intestino preso. Ah, eu tenho problema de intestino preso. Mas o fato de não ir ao banheiro todos os dias pode comprometer a saúde dessa pessoa? Sem dúvida, Tati. É como você disse, é um sintoma muito chato, que eventualmente ocasiona mesmo, né, esse estufamento abdominal, essa sensação que o abdômen está maior, às vezes os gases muito presentes, mas aí a gente tem alguns problemas que são decorrentes desse mau funcionamento que acabam sendo mais graves mesmo, né? O próprio câncer de intestino, que é inclusive muito comum e que pode ser aí 90% evitável quando a gente pensa aí numa alimentação saudável, nos exames periódicos intestinais, né, que incluem lá o coprocitológico de fezes, que é o exame de fezes normais, e os exames de imagem também, como o ultrassom e a colonoscopia. A gente tem uma margem muito grande aí de prevenção desse câncer. Isso tudo pode ser ocasionado pelo mau hábito intestinal, por aquela falta de frequência intestinal. Mais importante do que todo dia, e hoje a gente entende que o fisiológico seriam 2 episódios diários, então um no início da manhã e outro mais para o final do dia, quer dizer, o intestino funciona 2 vezes. O ideal é ir ao banheiro 2 vezes por dia. Sim. Mais importante do que isso, Tati, é aquela sensação do esvaziamento completo. Quer dizer, eu fui ao banheiro e eu senti que eu estou satisfeita com isso. Porque muita gente acaba indo, mas ainda sente que fica um resíduo de fezes dentro do intestino. E isso é muito perigoso, porque as fezes elas vão ficar posicionadas na parte mais delicada do intestino, que é o cólon, que é uma região que é muito propensa para o desenvolvimento do câncer, dos pólipos intestinais, que são aquelas verruguinhas, né, que a gente chama popularmente, que acabam acontecendo ali na parede do intestino. Então, é coisa séria, é o que a gente fala, é comum, mas não é normal. Às vezes a gente confunde que é muito comum, minha amiga tem, minha vizinha tem, quase todas as mulheres têm intestino preso, mas isso não quer dizer que isso é normal, que a gente tem que ignorar, não. É um sintoma muito importante, que a gente precisa ter um olhar aí geral da nossa saúde para ver o que está acontecendo, né? A alimentação, claro, é sempre o primeiro lugar, né? Ela está diretamente relacionada com a questão do funcionamento intestinal. A hidratação é muito importante, então o quanto eu bebo de água, de novo aquela história da água, né? Que a gente vem batendo a tecla, 2 litros a 2,5 litros por dia. E aí pensar nessa questão da introdução dos alimentos que ajudam no funcionamento intestinal, que no geral são as fibras, né, que estão presentes aí em todos os alimentos do reino vegetal, então na grande maioria, né, dos cereais, né, sobretudo na forma integral, né, Tati, mas também os cereais naturais que têm fibras, como o milho, por exemplo, que é um super auxiliar, a beterraba, que é um legume tão gostosinho da gente incluir tanto na forma cozida quanto na forma crua, ela também auxilia bastante no intestino. As folhas, né, os vegetais verdes escuros e as folhas, tanto na forma crua como também na forma cozida, sabe aquela alimentação caseirinha que sempre tem uma verdurinha cozida? Isso ajuda bastante também. E também, Tati, a gente pensar nos pró e nos pré-bióticos, que são ali os nossos, que compõem a nossa flora intestinal, né, a nossa microbiota, que também está ali como um auxiliar do funcionamento, né? Então, os leites fermentados, os iogurtes, a chicória tem uma ação probiótica muito interessante, a chicória ou a escarola, muito interessante, tanto na forma crua quanto na forma cozida. A couve também colabora muito para o funcionamento dessa questão da flora intestinal. Então, prestar atenção em tudo isso. E acaba tendo alguns alimentos que têm uma função ali mais específica, vamos dizer, são os amiguinhos do intestino, são especiais, né? Um muito conhecido é o mamão papaya ou o mamão normal. Famoso esse já. Famosérrimo, tanto pelo o fator, né, desse fato de ele ter bastante fibra, então ele é uma fruta rica em fibra, mas também porque ele tem uma enzima que chama papaina, né? Essa enzima papaina também é aquela responsável por dar aquele efeito de amolecer a carne, sabe?
quando você usa como um amaciante de carnes. Tem gente que usa o mamão para isso e o abacaxi. Então a papaina ela vai ajudar o quê? A fazer com que aquelas fezes que estão muito endurecidinhas no intestino fiquem um pouco mais fluidas para que a gente consiga ir no banheiro normalmente. Então quando a gente está aí alguns dias sem ir, é interessante. Outro alimento interessante que foi apresentado na receita hoje aqui, a chia, né? Que é uma sementinha muito bacana, que forma uma fibra bem espessa e que, quando consumida diariamente, colabora bem para o funcionamento intestinal. E aí a gente tem a goji berry, né? Que a gente fala quase toda semana aqui da nossa frutinha especial, que além de todos os benefícios que ela tem, por ser, né, um polivitamínico natural ali, então ele é rico em vitaminas, rico em minerais, também é um super auxiliar do funcionamento intestinal. E é super gostoso, né, Tati? E você sabe que eu tenho até uma experiência própria mesmo, viu, Lari? Acho que eu já comentei isso aqui no programa. É interessante, existem 2 complementos que eu gosto muito e que é incrível as primeiras coisas que a gente percebe, né, dos benefícios, porque tem coisas que demoram um pouquinho mais. É preciso, de fato, você ter aquele hábito de consumir todos os dias para aproveitar aqueles benefícios a médio e longo prazo. Sim. Mas tem benefícios a muito, né, curto prazo que você percebe. E a questão do óleo de coco, ajudando ao intestino funcionar direitinho, e a goji berry. Gente, a goji berry é uma frutinha pequenininha, mas a bicha é poderosa. É um espetáculo. Você que está em casa sofre com problema de intestino preso e é muito legal por quê? Porque além dela ajudar o seu intestino a funcionar direitinho, ela também vai possibilitar outros diversos benefícios que vêm de brinde, digamos assim. E é legal você consumir. Hoje a gente já vê inclusive a goji berry em várias revistas, jornais. Ela tá na mídia, né? Ela tá na moda, porque de fato ela surpreendeu pela eficiência, pela eficácia dela no controle da nossa saúde e do nosso bem-estar. A Natural Flora, que inclusive é parceira da Rede Século XXI de Comunicação, é uma empresa que trabalha com complementos alimentares e eu gosto muito de falar da Natural Flora, por quê, turminha? Porque ela trouxe pra gente as 2 possibilidades de consumir a goji berry. A goji berry é uma frutinha asiática, né, Lari? Isso. E aí no Brasil você não vai encontrar ela in natura, né? A fruta natural. Mas você encontra em cápsula ou a frutinha desidratada. E aí você pode ligar na Natural Flora e eles enviam para qualquer lugar do Brasil. 11 30 13 0909. Esse é o telefone deles, é só você ligar. Ai, Tati, liguei, deu ocupado. Não se preocupa porque eles retornam a ligação. Mas insista, viu, turminha? Não deixe de cuidar da saúde e às vezes de uma maneira tão rápida e tão prática e tão gostosa, você pode resolver esse seu problema de intestino preso, que é tão chato, causa desconforto, é o mal-estar, é o aumento do volume abdominal, o próprio desconforto dos gases, né? E até mau humor também, né, Lari? Também, porque o funcionamento do intestino está completamente relacionado com esse processo de eliminação das toxinas, né? Então, quando o intestino está mais lento, a gente vai reabsorver uma série de toxinas que deveriam ser eliminadas e essas toxinas vão influenciar muito no nosso humor. A goji berry, Tati, ela assim, é uma excelente fonte de fibras, né? Então, ela é muito interessante para aquela pessoa que às vezes tem uma vida corrida e não consegue consumir, né, aquele belo prato de folhas cruas no almoço, a mesma coisa no jantar. Então, ele entra mesmo como um complemento de fibras. É fonte da polidestrose, que é um tipo de carboidrato que auxilia muito no funcionamento intestinal. E aí, recentemente, a gente tem algumas pesquisas, porque as pesquisas com a goji berry não param, né? A gente tem feito aí grandes descobertas dos benefícios e essas pesquisas estão em continuidade. Que ela é fonte de um nutriente muito importante, que é o beta-cistosterol. Esse nutriente está presente na aveia e está presente em vários outros alimentos, né, de origem vegetal, principalmente frutas, está presente em grande quantidade no abacate, nas castanhas. E olha só que interessante, esse beta-cistosterol está relacionado com a diminuição do cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse, é o hormônio que faz a gente aumentar peso, que geralmente em pessoas estressadas, que passaram por traumas ou que vivem aí sob pressão, não relaxam, né? Tem aquele estilo de vida que não está muito bacana, esse cortisol aumenta, diminui o sono, aumenta a gordura abdominal e gera uma série de doenças, entre elas, né, as mais comuns, o diabetes, tá? Também o aumento da pressão. Então, quando a gente pensa em alguma coisa que pode ajudar a gente a prevenir esses efeitos do estresse, a gente pode pensar na goji berry também. E aí a gente tem outras relações aí com essa substância que dizem assim, olha, diminui colesterol ruim, aumenta colesterol bom. Ótimo, né? Já ajuda a cuidar do meu coração e evita que a gente tenha aqueles sustinhos ali quando vai fazer os exames de sangue, né?
que o médico falou, ó, aumentou o colesterol, vai precisar cuidar. Ajuda a equilibrar. Ajuda bastante nesse equilíbrio e ajuda também no tratamento, né? Porque tem muita gente que faz o uso da medicação por anos e anos para controle do colesterol e ainda não consegue o controle. Então, para você que já tem o colesterol alto, que está usando a medicação, vale a pena a gente introduzir junto, né, com a medicação a goji berry. E aí, pensando nessa questão do intestino, Tati, uma dica é a gente, de repente, misturar esses 3 alimentos que eu falei. O mamão papaya, a chia e a frutinha da goji berry. Aí é né? imbatível. Imbatível, a gente faz ali todo dia de manhã no café da manhã, como a nossa opção de fruta. Fica delicioso, porque são sabores que vão harmonizar de uma forma bem interessante, né? E ali pro intestino, super interessante. Quantidade, Lara, que é bacana, Lari, pra gente consumir? Da frutinha, 2 colheres de sopa por dia, tá? Até 1 colher de sopa cheia ou 2 colheres de sopa, que pode ser logo de manhã, pode ser antes de dormir. Quando a gente pensa naquele funcionamento intestinal logo pela manhã, é interessante consumir antes de dormir. Quando a gente quer que o intestino funcione ao longo do dia, pela manhã, tá? E se for a cápsula, que também é uma opção prática, né, Tati? Que às vezes no dia a dia a gente não tem condição de comer a frutinha todo dia, ou quer mesmo usar as 2 opções, né? Hora frutinha, hora cápsula, 2 cápsulas por dia também. Preferencialmente antes das refeições, com um belo copo da água, para ajudar nessa questão da fibra, né? Da fibra ficar bem molinha, enfim, e colaborar com o intestino. Reforçando então, turminha, grandes aliados. A gente teve acesso aí a algumas informações interessantes, né? Então, aquelas verduras, né? As folhas bem verdes, o milho você falou que é interessante, a beterraba é interessante. Mas entre os alimentos, né, que facilitam o nosso intestino a funcionar direitinho, tem aqueles alimentos especiais, que tem um potencial maior. E aí, então, fica esse tripé. A chia, que a gente mostrou, inclusive, hoje uma receitinha no quadro Bom Sabor. A goji berry, que é considerado um super alimento, exatamente pela a quantidade de benefícios que ela oferece para o nosso corpo. E também a sugestão do mamão papaya. Meio mamão papaya é o suficiente? Tem que ser o inteiro, Lai? Meio mamão papaya Meio por mamão dia papaya. é legal, porque também é uma fruta que tem um teor grande de açúcar, né? De carboidrato, de frutose. Então, uma colher de sopa de chia ou 2? Uma colherzinha de sopa de chia e 1 colher de sopa cheia de goji berry. Perfeito. Tá? Fica gostoso também, Tati, batidinho com iogurte. Fazer uma vitamina usando uma fruta, o iogurte e a goji berry. Todo dia de manhã é uma opção legal. E antes de dormir também, para dar aquela saciedade, diminuir aquela vontade de comer doce que às vezes a gente tem depois do jantar. Arrasou. E você que está nos acompanhando, então, bora pro supermercado providenciar mamão papaya. Nessas lojas de produtos naturais você encontra também a chia com facilidade. E aí você liga na Natural Flora porque eles enviam para você rapidinho. Chega na sua casa, viu, turminha? E aí, de fato, vocês vão ter essa garantia, né? Que tá adquirindo um produto de uma qualidade legal, de uma empresa séria, que já está há bastante tempo no mercado. A gente já fala deles aqui há tanto tempo, né? E se de fato eles estão há tanto tempo no mercado, não é por acaso. É porque eles trabalham direitinho e aí as pessoas percebem o resultado e aí estão sempre lá adquirindo mais. Então fica essa dica para você experimentar a goji berry da Natural Flora. 2 versões, frutinha desidratada, de 1 a 2 colheres de sopa por dia, no mínimo 1 colher cheia por dia, né, Lari? Ou a cápsula, que você também pode consumir, quem preferir, e aí também de 1 a 2 cápsulas. 2 cápsulas por dia. Liga, fala que assiste mulher.com, porque tem condição especial de pagamento para o nosso público. 11 30 13 0909. 11 30 13 0909. Gente, fica a dica, você quer cuidar do corpo, você quer cuidar do seu intestino para prevenir doenças, desconfortos e de fato ter saúde, ter energia, a goji berry é sensacional. Posso falar por experiência própria, sou fã, quem me acompanha e quem me conhece, inclusive, sabe que eu consumo, vou sempre indicando para os meus amigos, até pela questão da atividade física também, né? Meu nutricionista de Indaiatuba recomendou, falei, não, doutor, isso aí eu já consumo, já tá no meu tranquilo. dia a dia. E é uma frutinha gostosa, então, você que tá em casa, vale a pena experimentar, viu, minha amiga? Faça esse teste, você que já tentou de tudo e o intestino tá aí teimoso, não tá funcionando, não tá respondendo, tenta fazer, né, essa dica, esse tripé, chia, mamão papaya e goji berry. Vocês vão perceber o resultado. É a curto prazo, é sensacional.
Obrigada, viu, Lari, Eu mais que uma agradeço, vez pelo carinho Tati, com o nosso a público. oportunidade. E até semana que vem. Até semana que vem. E você tá cada dia mais linda, viu? Obrigada. Gente, você viu? O barrigão já cresceu mais. Já. Agora, já entrou no 8º mês, Lari? Já estourou o 8º mês. Já entrou no 8º mês, Sim. né? Reta final da gestação. Reta final. No máximo, daqui um mêsinho, a gente já tem o Vicenzo aí com a Oba! gente. Que venha com muita saúde. Amém. Que delícia poder participar desse momento com você. Obrigada. Muito legal, né, Tomi? Uma fase tão importante na vida da mulher. E a gente vai também, depois, mantendo o nosso público informado, tá bom? Sobre o nascimento. O pessoal tem um carinho muito grande, né, para os nossos convidados. E aí, logo, logo, a Lari vai ter que deixar a gente, pelo menos por um tempo, né? E aí a gente vai informando todo mundo de casa sobre as novidades aí da Larissa. Eu vou fazer o intervalo, você aproveita para ligar na Natural Flora e garantir sua Goji Berry. Entrega para qualquer lugar do Brasil, entrega rápida e vocês vão gostar. Experimenta, depois vocês me contam o que acharam. Pausa, daqui a pouquinho a gente está de volta.